Olá, tudo bem? Bom, bem-vindos ao nosso curso de Química Geral. Hoje, na aula 7, a gente ainda continua discutindo sobre representações. Até a aula passada, a gente ainda estava fazendo relações naquele vértice do triângulo, relações entre o macroscópico e o simbólico, né, nas equações químicas para representar as reações. Agora a gente vai pensar num outro vértice do triângulo na relação com o submicroscópico, essa dimensão, para poder entender o que acontece mesmo em nível atômico molecular. Por isso, o tema de hoje é o modelo atômico. A gente já tinha tocado a respeito desse assunto na aula anterior, em aulas anteriores, né? Para entender um pouquinho como é que se constituem os elementos a partir dos átomos. Esse questionamento de como a matéria é constituída já intriga a humanidade há muito tempo, né? Então, pensando ainda na química que você aprendeu lá no ensino médio, você se lembra que começava a falar que os átomos se originaram lá dos gregos, né? Algumas proposições do Leucipo, do Demócrito, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, ele já começava a pensar de como era a natureza da matéria. Então, se eu pudesse pegar um material como esse e dividir cada vez em partículas menores, em quantidades menores, eu chegaria a uma porção que seria indivisível, que seria a unidade de composição da matéria. Então, para os gregos, eles denominaram esse nome átomo, que é o que a gente continua utilizando até hoje. Tá bom? Então, para eles, ela poderia ser dividida infinitamente até chegar numa quantidade mínima que é denominada átomo. Vamos guardar essa data, 400 anos antes de Cristo. Isso é basicamente pensado por contemplação, por observação, não tem uma natureza experimental, né, de mensurar, fazer uma atividade para verificar se isso acontece ou se isso não acontece. 400 anos antes de Cristo, mais ou menos lá em torno de 1800, aproximadamente 1808, porque vai ter uma divergência entre um outro historiador, mas o consenso é que seria essa data. John Dalton, um cientista inglês, ele vai fazer uma proposição do que seria, então, esse modelo de átomo, né? Ainda sem evidências experimentais, baseado nas observações e em algumas informações que ele obtinha, contemporâneo, levando em consideração aquelas proposições que foram feitas em relação à conservação das massas, feitas pelo Lavoisier, e das proporções múltiplas pelo Proust, né? Então, o Dalton ele vai propor esse modelo, que eles são esferas maciças, como a gente pode observar aqui nessa representação, como se fosse uma bola de bilhar. Então, uma esfera maciça, indivisível, então contínua, não é feita de subpartículas, ela é a menor porção de matéria, né, que vai se rearranjar, se unir, se separar durante as reações químicas. Esses átomos, né, vão sofrer esses processos. E as principais conclusões do modelo dele é que toda substância ela era constituída de partículas muito pequenas, denominadas átomos. Não poderiam ser criadas e nem destruídas. Olha lá, ele já está levando em consideração a proposição do Lavoisier. E se encontravam unidas, né, os átomos, representação aqui do modelo do átomo dele, por atrações mútuas. Não se sabia como, um material neutro. Além disso, ele vai dizer que cada substância ela é constituída de um único tipo de átomo. Substâncias simples são formadas por átomos simples. Substâncias compostas são formadas por átomos compostos, né? E as reações são arranjos, separação, união desses átomos simples, formando inclusive os átomos compostos. A mesma substância, então, ela é formada por o mesmo tipo de átomo, que tem o mesmo tamanho, que tem as mesmas propriedades, a mesma forma e a mesma massa. Hoje a gente já sabe que isso não podia funcionar, porque não se conhecia naquele momento o que são os isótopos, que são átomos que têm o mesmo número atômico, mas que têm massas diferentes, né? E também que a somatória da massa dos átomos compostos, ela é proveniente da somatória de todos os átomos simples que o compõem. Ainda tem essa questão de que todos eles são formados, os compostos, por átomos simples. Mas nesse modelo dele ainda continua pensando que a matéria é contínua, é única e é neutra. Bom, 1808, olha lá, 1897, um outro inglês, o Joseph John Thomson, propõe agora um outro modelo para a gente entender o que seria esse átomo, né? Ele realiza alguns experimentos e o modelo proposto pelo Dalton, que a matéria era o modelo de átomo, era uma esfera indivisível, agora ele já não vai funcionar tão bem assim.
ele realiza a experiência da emissão de tubos de raios catódicos e, com isso, ele consegue determinar a presença de algumas partículas que compõem essa matéria, só que ele não sabe ainda o que seriam essas partículas. Então, a partir desse experimento, ele consegue encontrar uma relação entre a carga e a massa dessa partícula, mas não consegue identificar qual é a carga e qual é a massa e quem é essa partícula, né? Mas sabe que ela tem uma carga negativa. Então, vamos dar uma olhadinha no aparato do experimento do tubo de raio catódico, né? Então, eu tenho aqui um cátodo que vai, a partir do momento que eu aplico uma descarga elétrica muito intensa, ele vai emitir um feixe de raios que ele vai sair numa trajetória linear, retilínea, né? Vai vir aqui em linha reta, sem a presença de campo. Isso daqui é o princípio, né, do tubo de televisão antiga, do tubo de computador, aqueles mais antigos, né? Não agora esses mais modernos de LCD, né? Que é o feixe de um tubo de raios catódicos. Quando ele aplica uma diferença de campo elétrico aqui, ou seja, um polo positivo e um polo negativo, ele nota que alguns desses raios, eles, né, não mantêm a trajetória retilínea. Eles começam a defletir, eles começam a desviar. Então, através desse desvio, nota que na presença, então, da placa positiva, ele desvia para um lado e para a negativa para o outro lado, né, por causa da repulsão. Ele consegue, a partir dessa relação, matematicamente, descrever e chegar nessa relação carga com massa, mas não consegue identificar quem é quem. Já sabe que ela é negativa. Simultâneo e paralelo a ele, contemporâneo, na verdade, a ele, um outro cientista americano, Millikan, ele desenvolve um outro aparato para poder entender e estudar esse fenômeno, né? Um sistema bicameral que na câmara superior ele ejeta um óleo com o auxílio de um atomizador, então vai formar gotículas muito pequenas desse óleo e através de uma fonte de radiação ionizante, com raio-x, consegue, na presença de um gás aqui, ionizar e carregar essa partícula. Presta atenção que existe um orifício aqui, e quando uma gotinha com esse óleo carregada, ela passa por esse orifício e começa a cair em função da ação da gravidade, ele aplica, olha lá, um campo elétrico, com o cátodo na parte de cima e com o ânodo na parte de baixo. Como a minha partícula está carregada negativamente, dependendo da intensidade do campo elétrico que ele aplica, ele consegue controlar, né, essa partícula, já que ela está caindo em função da gravidade. E aí, através de um visor, e olha que ele deve ter feito muitas observações, ele conseguiu identificar, né, pelo tamanho da gotinha, pelo volume que ela ocupa, pela massa e tudo mais, e das relações da força de gravidade com o campo elétrico aplicado, identificar qual é a carga desse elétron, né? E a carga desse elétron, através desse experimento que ele faz, ele chega a esse valor de menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se lembra que o Thomson ele já tinha identificado a relação carga-massa. Como o Millikan identificou qual é a carga, agora, através dessa relação, foi possível identificar qual é a massa desse elétron, que é uma massa muito pequena. Olha aí, 9,109 vezes 10 a menos 31 kg, é uma massa muito pequena. E logo na sequência, depois foram identificadas, né, as outras partículas, prótons, nêutrons e tudo mais. Só que com isso, então ele já sabe que existe uma partícula que faz parte, que está lá dentro do átomo, uma partícula subatômica que compõe esse átomo, que ela é de carga negativa. No entanto, o átomo é uma entidade neutra. Então, bom, já que ela é neutra, eu tenho cargas negativas nessas partículas que posteriormente foi chamada de elétron, não por ele, ele propõe um modelo. Aqui tem uma representação, tem duas representações, né? Como se a gente pudesse cortar. Ainda continua com a ideia, né, do Dalton de uma esfera maciça, só que lá ela era neutra, única e indivisível. Aqui ele começa a contar que existe uma partícula negativa. Então o modelo dele é uma massa contínua, gelatinosa de carga positiva, embebecida, né, de partículas carregadas negativamente, que são chamadas de elétron. Então esse é o modelo dele. Esse modelo
ele já não pensa mais de uma partícula indivisível. Já passa a considerar que essa partícula é divisível e formada por subpartículas, né? No entanto, através desse modelo, a gente consegue explicar alguns fenômenos, como a corrente elétrica, a eletrização por atrito, né? Então, quando você pega lá o bastãozinho do pente, esfrega no cabelo e coloca num pedacinho de papel ou plástico, atrai formação de íons, descargas elétricas em gases. Mas a matéria ainda continua contínua. Então, 1897, aproximadamente, ó, o tempo já não é, o intervalo já não é tão grande, a gente saiu de alguns, né, de 400 a.C. e está chegando agora num terceiro modelo que foi proposto, ou um quarto modelo, proposto pelo Ernest Rutherford, um cientista neozelandês. Ele vai fazer, contemporâneo a ele, já também se fazia alguns experimentos e algumas descobertas em relação à radioatividade. Então, ele vai, com esse conhecimento que ele tem em relação à radioatividade, ele vai realizar um experimento. Algumas pessoas atribuem a ele, mas já foi identificado que foram alguns alunos dele que colaboraram na realização desse experimento, que foi o Geiger e o Marsden, Ernest Marsden e o Hans Geiger. Geiger é aquele mesmo do contador radioativo, né, do contador Geiger-Miller, para a gente poder fazer a detecção de radiação, né? Então, ele vai fazer um experimento que a gente vai olhar aqui como é que foi montado isso. Ele tem um dispositivo fechado com uma fenda e lá dentro um material radioativo, nesse caso ele está usando o polônio. Ele vai emitir radiação, colocou-se uma lâmina, né, de ouro aqui, bem fininha, né, da espessura, quase a espessura mesmo do que se imaginava que seria esses átomos, e considerando aquele modelo de matéria gelatinosa, positiva, com partículas negativas esparramadas, era de se supor que quando ele bombardeasse, então, com um feixe radioativo, que são partículas alfas carregadas positivamente, que isso já se conhecia naquele momento, isso ia bater no papel, ia bater na lâmina e ia ultrapassar. No entanto, durante esse experimento, colocaram um anteparo aqui, que é um sulfeto de zinco, então conforme a radiação, né, atingisse o anteparo, dava um brilho e aí conseguia detectar. Uma boa parte das partículas, elas não passaram, elas não levaram esse material, elas defletiram. Algumas desviaram e outras simplesmente voltaram. Aqui tem, né, como se fosse submicroscopicamente para a gente poder entender. Olha lá, algumas voltam, outras desviam e poucas, e algumas, uma boa parte delas, né, na verdade, consegue ultrapassar. Então aí surge uma dúvida bem grande, ou seja, essa matéria não é contínua, porque algumas estão desviando. Então existe alguma coisa ali dentro que a partícula positiva, quando ela vem, ela se choca e ela volta. Provavelmente, por repulsão, também deva ter partículas positivas lá, mas não no material gelatinoso, né? Mas fixamente e densamente agrupada, de modo que quando ela choca, ela retorna. Então, ele vai fazer essa contagem e ele vai propor um outro modelo, que aí a gente vai ver aqui, nesse exemplo, a matéria toda espalhada, contínua, mas agora, no próprio modelo do Rutherford, ele vai dizer que existem espaços vazios, tem vácuo, tem nada ali. Então, que o átomo ele é formado por uma parte que ele vai chamar de núcleo, que é denso, que lá tem carga positiva, ou seja, a carga positiva está toda agrupada nesse núcleo, e em volta, num espaço muito grande, comparado, né, com o tamanho do átomo, o raio do núcleo até onde as partículas negativas, os elétrons, ocupam, é uma área muito grande que não tem nada. Por isso que algumas partículas conseguem atravessar, as partículas que batem no núcleo, né, conseguem desviar ou retornar. E aí ele propõe então que esses elétrons eles ficam girando em torno do núcleo, né, em órbitas esféricas específicas, né? A questão é a seguinte, quando a gente leva em consideração esse modelo dele aqui. Quando, de acordo com a física clássica, com a mecânica clássica, na verdade que era vigente naquele momento, uma partícula em movimento ao redor do núcleo, ela emitiria energia cinética e com o tempo essa energia emitida ia fazer com que o elétron caísse e chocasse no núcleo. Então teria um colapso desse modelo atômico. Bom, então alguma coisa não funciona, não é verdade? Por quê? Porque
se o núcleo, se o átomo é uma entidade estável, ela não pode colapsar, ela não pode simplesmente acontecer esse fenômeno. Então, baseado nessa teoria ainda da mecânica clássica, surge essa dúvida. Explica algumas coisas, no entanto, outras questões como essa, em relação à dissipação e à perda de energia, fica uma interrogação. Essa interrogação a gente vai responder na próxima aula, quando tem uma outra colaboração de um outro cientista que vai aperfeiçoar esse modelo dele. Então, dá uma olhadinha no material, né, em todos esses modelos dessa evolução que a gente já veio de aproximadamente 400 anos antes de Cristo até a data que o Rutherford, né, propõe o modelo dele. 1911. Olha quanto tempo, e para esses últimos modelos, o intervalo foi diminuindo cada vez mais, né? E é assim que a gente pode pensar da maneira como a ciência funciona, né? Com as contribuições de vários cientistas, de vários experimentos que são realizados em busca de evidências. Esse modelo do Rutherford, assim como o modelo do Thomson, são modelos baseados em experiências, em evidências que foram obtidas. Os modelos anteriores de Dalton e dos gregos eram baseados não em experiências, em evidências. Mas esse é um assunto para a próxima aula, onde a gente vai discutir um novo modelo. Tudo bem? Então, bons estudos e a gente continua discutindo ainda sobre os modelos atômicos. Até mais.